versículo 10 é o versículo base para o estudo que temos feito com os irmãos. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 10. Leamos, irmãos, todos juntos? Leamos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Amém. Senhor Deus bendito, Deus gracioso, Senhor, dá-nos, ao Senhor, fome e sede de ti, Senhor. Dá-nos, ao Senhor, as nossas almas, ao nosso coração, Senhor, ao nosso ser, Deus, o desejo de te conhecer, Senhor, mais e mais, Senhor. De viver, Senhor, na tua presença, Senhor, de refletir, ó Deus, a imagem do teu Filho, Senhor, em nossas vidas. Senhor, se agracia de nós, ó Senhor, e nos fortalece, Senhor, fazendo, Senhor, com que a tua palavra, Senhor, ela frutifique, Senhor, nas nossas vidas, e que nós, ó Deus, sejamos tratados, ó Senhor, por ti, Senhor, sejamos curados, sejamos nós, ó Senhor, fortalecidos, ó Senhor, na força do teu poder, Senhor, e faz, ó Deus, com que cada um de nós, ó Deus, sejamos testemunhas vivas, Senhor, da tua graça, Senhor, do teu amor, Senhor. Faz isso, ó Deus, em nossas vidas. Reconhecemos, ó Deus, a nossa necessidade, Senhor, de ti, Senhor. Reconhecemos, ó Deus, que precisamos de ti, Senhor. Precisamos, ó Deus, ser revestidos, Senhor, do teu poder, Senhor. Precisamos, ó Senhor, urgentemente, Senhor, de ter, ó Senhor, a nossa sorte mudada, Senhor. Ter a nossa reputação, ó Deus, mudada, Senhor. Faz, Senhor, que nós venhamos a entender, Senhor, venhamos a compreender, Senhor, a nossa real necessidade, Senhor, a nossa real carência, Senhor, que é de ti, Senhor. Nos ajuda, Senhor, para a tua glória, Senhor, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, começamos a semana passada um encontro com Jesus. E nós vimos, irmãos, que um encontro com Jesus é algo que todos aqueles que se encontraram com Jesus tiveram as suas vidas mudadas. Então nós vimos o seguinte, irmãos, que é impossível alguém que tenha tido um encontro com Jesus e permaneça da forma como está. Ou seja, como nós, irmãos, que somos crentes em Cristo, e cremos que recebemos, que fomos alvos da graça de Deus, que fomos salvos por Cristo, e temos sido, dia após dia, alimentados com a palavra de Deus. Meus irmãos, como é que nós dizemos todas essas coisas e afirmamos, e existem muitos crentes, muitas pessoas que hoje são tais como eram há 10, a 20 anos atrás? Nunca mudaram nas suas vidas, nunca tiveram as suas vidas mudadas pelo Evangelho, permanecem o mesmo que eram, com os mesmos hábitos. Os pecados que eram lá outrora ainda são hoje, são pecados de estimação. São pessoas que não refletem essa mudança na vida delas. As palavras são as mesmas, os costumes são os mesmos apegos, os mesmos desejos dos corações são sempre os mesmos. Então, como essas pessoas, irmãos, dizem que creram em Cristo, que foram salvos por Cristo, mas continuam os mesmos? Vimos, irmãos, que Jacó foi um homem que ele viveu a vida todinha, irmãos, com o nome Jacó. Um homem que o significado é enganador, mas no momento em que encontrou a Cristo, até o nome dele, não foi, Douglas? Mudou. Até o nome, irmãos, mudou. Então aquele, irmãos, que se encontra com Cristo, ele muda. Ele não permanece do jeito que estava, né, Gilda? Ele muda. Por quê? Porque ele agora vai viver na força do poder de Deus, não na força da sua carne, do seu querer. E nós vimos que essa mulher, ela teve um encontro com Cristo. E temos visto, irmãos, que a vida dessa mulher está mudando. Vimos que o encontro com Cristo gera na pessoa o senso do arrependimento. Por quê? Porque Cristo, irmãos, quando se encontrou com aquela mulher, a vida daquela mulher foi colocada
foi aberta toda a sua vida. Uma mulher que já passara por 5 casamentos, não foi, Carlinhos? E estava em um relacionamento que nem sequer casada ela era. Era uma mulher que estava vivendo como amante de um homem. Então, Jesus começa um diálogo com aquela mulher, abre uma brecha, né, Anderson? Como nós vimos, e começa a conversar com aquela mulher. Vimos que os samaritanos não se davam com os judeus não se davam com os samaritanos. Era uma mágoa antiga que tinha no meio deles, e Jesus está ali conversando com aquela mulher. E quem é Jesus, irmãos, para aquela mulher? Até aquele momento, até esse momento que nós vamos continuar agora a partir do versículo 19, quem é Jesus para essa mulher depois do diálogo? Porque Jesus chegou, pediu água à mulher e ofereceu água da vida para aquela mulher. E aquela mulher, em certo momento, ela pede que Jesus lhe dê a água da vida, né, Gilda? E Jesus dá a água que ela pediu. E Jesus dá a água que ela pediu de que maneira? Mandando que ela, ou pedindo que ela chame o marido. Ou seja, trazendo, irmãos, as claras, a vida daquela mulher que ela estava vivendo. Então, quem é Jesus, irmãos, para aquela mulher? Até então, Saúl. Sabe quem é Jesus para aquela mulher? Primeiro, Jesus é um judeu. Veja o que ela diz primeiro. Nisto veio uma mulher samaritana, versículo 7, né? Disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Aí, versículo 9, então lhe disse a mulher samaritana, como sendo tu judeu, pedes de beber a mim que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Então, em primeiro lugar, para aquela mulher, Jesus era um judeu. Depois, no decorrer do diálogo, ela diz, no versículo 12, és tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai? Então, veja que Jesus, no decorrer do diálogo, começou a crescer no entendimento daquela mulher. Primeiro, ele era um judeu que não se dava com o samaritano, e ela ficou até surpresa, porque ele, sendo um judeu, estava conversando com ela, sem contar que a cultura, como nós vimos, não permitia, né? Um homem não conversava com a mulher em público. Então, Jesus primeiro é um judeu, depois ele passa a ser maior do que... Ela pergunta, você será que é maior do que Jacó? E agora, irmãos, no versículo 19, Jesus vai crescer ainda mais no conceito dessa mulher, depois que a vida dela é escancarada. Depois que os segredos da vida dela são descobertos. Ela então diz o seguinte, Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Cresceu um pouco, não foi? Muito. Cresceu muito. Veja que ela agora observa e ela pergunta, vejo que tu és profeta. Por quê? Jesus agora passou a ser profeta. Porque a vida daquela mulher foi esclarecida, foi trazida à tona. E como é que alguém iria saber sobre a vida daquela mulher, alguém de fora, um judeu que não se importava com os samaritanos? Então ela diz, vejo que tu és profeta. Por quê? Porque a vida dessa mulher, Jesus disse, como ela vai dizer aí no versículo 30 ou 29, vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Jesus disse tudo quanto ela tem feito. Toda a vida dela foi, ou seja, enquanto que aquela mulher não sabia, entre aspas, nada sobre Jesus, Jesus sabia tudo a respeito dela. Toda a vida daquela mulher estava descoberta, né, Carlinhos? Diante do Senhor. E ela diz agora, vejo que tu és profeta. Será, irmãos, que agora no versículo 19, nossos pais, e ela agora adentra no assunto da adoração. Veja que tu és profeta. Aí ela diz, nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Temos visto, irmãos, essa prática corrente. Jesus fala de uma coisa, ela entra no outro assunto. Jesus fala de uma coisa, será que ela está fugindo agora do assunto? Foi até uma pergunta, não foi da
da irmã Socorro, não foi? Sim, mas a mulher, ela começou a falar da adoração, então ela conhecia a Escritura. Muito bem. Será que a mulher está fugindo, irmãos, do assunto? Porque ela agora está vendo que Jesus é um profeta. Vejo que tu és profeta. Jesus havia dito, vai e chama teu marido, e a resposta dela foi, vejo que és profeta, e adentra no assunto da adoração. Por que, irmãos, ela adentra no assunto da adoração? Qual o motivo? Qual a resposta que nós vamos encontrar para isso, hein, Saúl? Por que ela está falando agora? Se Jesus diz, vai e chama o teu marido, ela agora vai e diz, sim, mas nossos pais diziam que era aqui que se devia adorar, e vós dizeis que é em Jerusalém. E agora? Por que ela adentra no assunto da adoração? Ela agora está adentrando no assunto que é o importante, que é o assunto espiritual. Mas por que, Gilda? Da adoração. Não é uma indagação, né, Luana? Por que, Luana? Porque ele é um profeta, ele faz para ela, porque era uma mulher, né? Para buscar o conhecimento, na verdade, ele é um profeta. Quase. Mas é isso, tá no caminho. Bora, Carlinhos. Bora, Anderson. Irmãos, o samaritano era um povo como o judeu, mas era um povo misto, mas era um povo, mesmo no sincretismo religioso, eles eram zelosos, eles eram religiosos. Porém, era um povo que eles não criam em todo o Antigo Testamento. Eles criam na Escritura, lembrando que naquele momento só tinha o Antigo Testamento, não era, pastor? Só o Antigo Testamento. Mas os samaritanos, eles não criam no Antigo Testamento como todo, como sendo a palavra de Deus. Eles criam do Antigo Testamento no Pentateuco, nos 5 primeiros livros. Então eles criam, e lá no Pentateuco, em Deuteronômio capítulo 18, versículo 15, fala sobre um profeta, como Moisés disse, olha, do meio de vós, entre os seus irmãos, Deus irá mandar um profeta, semelhante a mim, a ele ouvi. Então, esse profeta, né, Luana, esse profeta prometido, chegou, e essa mulher agora, ela está querendo saber se esse profeta que está diante dela é aquele que Moisés anunciou lá em Deuteronômio capítulo 18. Se é esse. E para saber se esse é o profeta que foi anunciado, que ele iria explicar a Escritura, como deve ser a adoração, onde deveria ser a adoração, nada mais do que perguntar sobre a adoração. Por quê? Porque a questão da adoração, irmãos, é uma questão de vida. Nós nascemos para quê? Para adorar. Você foi salvo para quê? Para adorar. O povo lá no Egito foi liberto para quê? Para festejar. O Senhor disse, olha, diga a Faraó que deixe o meu povo ir para me celebrar uma festa. Para celebrar o Senhor. Para adorar a Deus. O irmão Carlinhos disse até assim, ontem, a gente conversando, sobre o ateu. Mas não é ateu porque ele crê em alguma coisa. Mesmo sendo ateu dizendo que não crê em Deus, mas ele crê em alguma coisa. Ele vai adorar alguma coisa, nem que seja ele mesmo, mas ele adora. Por quê? Porque o homem é um adorador nato. Um adorador nato. Ele nasceu para adorar, então ele adora alguma coisa. Nós, graças a Deus, adoramos o Senhor. Então, ela fala sobre a questão da adoração, irmãos, porque o profeta prometido, ele iria explicar a respeito da adoração. Então veja que ela agora se volta de maneira espiritual pela conversa com Jesus. Saiu do âmbito agora humano, lá da água e do casamento, da felicidade, e agora adentrou no âmbito espiritual, a respeito da adoração. Então ela diz, será que eu vou conferir de perto se esse é o profeta prometido?
se é aquele anunciado por Moisés. Então ela diz: vejo que tu és profeta. Então, a grande questão aqui é se esse aqui é aquele anunciado por Moisés. Porque essa mulher, irmãos, ela entende uma coisa. Quando esse profeta, que foi anunciado por Moisés, chegar, ele irá explicar, ele irá esclarecer onde é que vai ser o local de adoração. Por isso que ela pergunta: veja, nossos pais adoravam neste monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é um lugar que se deve adorar. E Jesus, então, irmãos, passa a explicar a essa mulher sobre a questão da adoração. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Primeiro, Jesus está mostrando para aquela mulher que aquela mulher, ou melhor dizendo, a adoração daquela mulher estava confinada ao local. E é interessante porque muitos crentes pensam que Deus só é adorado na igreja, quando está na igreja. E quando está lá nas escondidas, Deus não está vendo. Pensa que o culto ao Senhor é somente naquele local, naquele momento. Depois que acaba o culto, que sai, pronto. Não, agora eu vou viver a minha vida. É tipo assim, quando está na igreja, na hora do culto, na hora da pregação, que fala ao seu coração, então a pessoa faz até aqueles sinais de arrependimento, né, pastor? Chora, se lamenta, pede perdão, mas aí quando sai, vai fazer as mesmas coisas que fazia antes. Então é como que a adoração só é naquele local. Deus é adorado mais naquele local. Só é naquele local. Não, irmãos, não é assim. E Jesus está trazendo isso, dizendo: olha, vocês, a adoração de vocês, tanto do samaritano como dos judeus, está confinada a local. Vocês pensam que é no local. E Jesus está dizendo: mulher, pode crer-me que a hora vem quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Por quê? Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Irmãos, por que o Pai procura estes para seus adoradores? Os que adoram o Pai em espírito e em verdade. Por quê? Bora lá, Júlia. Por quê? Você costuma fazer separação entre o Estado e o secular. Mas tudo na vida tem respeito ao reino de Deus. Certo. Então, por quê? E por quê? Veja, vem a hora, mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. A adoração, como ele vai dizer, Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A adoração a Deus é em espírito e em verdade. Né, Anderson? Em espírito e em verdade. Por que o Pai procura esses para os adorar? Adoram a carne, né? E a sala da dança também adora uma alma. Espírito e verdade. Diga lá, Luana. Assim, eu entendo que espírito é de acordo com o novo nascimento. Certo. E em verdade é de acordo com a palavra de Deus, não quer que a pessoa ele está instituído. Certo. Bora lá, quem mais? Certo. Deus procura, irmãos, aqueles que o adoram. É tudo isso aí que os irmãos dizem, mas Deus, completando,
Deus procura, irmãos, os adoradores que o adorem em espírito e em verdade, irmãos, porque dentro das igrejas existem aqueles, irmãos, que adoram na mentira, na carne e na mentira, como disse o irmão antes. Existem, mesmo dentro das igrejas, adoradores falsos. Adoradores que estão vivendo na carne, que estão vivendo em pecado, mas estão na igreja adorando. Mas na mente deles, né? Assim, eles estão lá, sabe? Estão prestando culto, sabe? Estão prestando culto. Então, Jesus diz o que? Olha, vem a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito, nascidos de novo, salvos em Cristo, com espírito, né, Douglas? Que são movidos pelo Espírito de Deus, e em verdade, segundo a Escritura, lembrando que até então tinha a forma de culto, através de sacrifícios, e que foi quando Cristo veio, a plenitude do tempo chegou, em espírito e em verdade, segundo aquilo que nós temos aprendido na palavra de Deus. Com oração, com leitura, com a pregação, que é o principal, né, do culto, no sentido o mais elevado. Então, um louvor ao Senhor em espírito e em verdade. Ou seja, o culto a Deus, irmãos, ele deve ser um culto sincero, sem, como eu sempre lembro, quando falo de sinceridade, sempre lembro da expressão usada pelo pastor Edson, sem cera, verdade. Porque olha, é tão sério, irmãos, a questão da adoração, que Jesus disse o seguinte, olha, lá em Mateus 5, olha, se tu estiver na igreja, se tu estiver no culto, vou parafrasear, se estiver no culto, na adoração ao Senhor, e chegar na hora de dar a tua oferta, e tu levantar do teu banco, com o teu papelzinho lá, com o envelope, com a tua oferta, e tu chegar lá perto do gasofilácio, chegar lá, tu lembrar que teu irmão tem algo contra ti, volta. Não entregue não. Volta e vai se reconciliar com teu irmão, depois tu vai e faz a tua oferta. A questão, irmãos, é que nós muitas vezes, como vimos a semana passada, que nós pensamos que a gente, por ser crentes, por termos sido agraciados com a salvação, que a gente está blindado, sabe, protegido, e que a gente, como se a gente fosse os melhores. E a gente então julga somente o outro, mas às vezes, irmãos, a gente está aqui na igreja, está adorando na mentira. Porque, irmãos, um salvo, um nascido de novo, ele pode adorar o Senhor, mas pode estar na mentira, porque ele pode estar pecando contra Deus e não confessar aquele pecado, está guardando aquele pecado na sua vida. E tem até aquela outra situação, às vezes a pessoa está na igreja, o que é um culto em mentira? A pessoa está na igreja, que um novo nascido, um salvo pode estar cometendo. Ele está na igreja, está cultuando, é espírito, ele é nascido de novo. Mas ele pode até ter confessado o pecado dele, irmãos, assim, mas de forma mentirosa, sabe? E quando ele sai da igreja, é só o arrependimento, entre aspas, é só naquele momento. Quando ele sai da igreja, ele vai fazer a mesma coisa que ele estava fazendo outrora. Então a adoração dele, irmãos, para o Senhor, é uma adoração mentirosa. Porque Deus requer os adoradores que o adorem em espírito e em verdade. A sua vida, é como o pastor tem usado o exemplo da irmã Gilda, do carro, né, da irmã Gilda. O pecado, irmãos, na vida do cristão é um acidente, irmãos, não é algo corriqueiro, costumeiro, não é um modo de vida, é um acidente. E um acidente, a gente não passa ou sofre um acidente porque a gente quer, só um louco, não é verdade? É um acidente, é algo que a gente não procurou, mas aconteceu, né, antes? Então, é algo difícil, não um estilo de vida. Mas existem crentes, irmãos, que estão dentro das igrejas, que têm práticas nas suas vidas que são um estilo. Eles vivem com aquilo. Eles vivem na mentira, vivem no adultério, vivem no assassinato,
vivem no roubo. Não é por nada, irmãos, que Jesus diz, olha, cuidado com a balança falsa, cuidado com a língua, que é fogo consumidor, cuidado com os olhos, porque é melhor você entrar no reino de Deus com os seus olhos do que com os dois ir para o inferno. Então tem muitas pessoas dentro da igreja, irmãos, com falsidade. Por isso que Jesus diz, olha, vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Meus irmãos, na adoração ao Senhor, quando nós estamos diante do nosso Deus, todo o nosso ser deve estar voltado para Deus. Nós até oramos, irmãos, antes que não sejamos dispersos nos nossos pensamentos. Que não estejamos na igreja pensando no que eu vou fazer amanhã de trabalho, o que é que eu vou fazer quando chegar em casa para comer. Não, irmãos, a gente tem que estar voltado para aquele momento, para o Senhor. Quer ver como isso é verdade? Qual o primeiro e grande mandamento? O que é que diz? Hein, Douglas? Acima de quê? Quais são todas as coisas? Ouve, Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo coração, todo o teu entendimento, de toda a tua força ou disposição que você tenha. É assim, ou seja, todo o seu ser, toda a sua força, toda a sua dedicação, todos os seus sentimentos, toda a sua alma. Não manda amar o Senhor somente a metade, é de todo, por completo. Aí, você, como essa mulher, não, a adoração ao Senhor é só naquele local, é lá que Deus aceita a adoração? É só na igreja? Não, é em todo lugar. Como você, devemos ser santos aqui na igreja, devemos ter um comportamento exemplar aqui na igreja, devemos ser bom servo, um bom irmão lá fora, na sua casa, no seu ambiente familiar você também deve ser, no seu ambiente de trabalho você também deve ser, na vizinhança você também deve ser. Ou será que só é na igreja que é requerido de nós, melhor dizendo, que nós sejamos crentes? Diga lá, pastor. Também pode fazer parte. Aí essa questão, se a palavra de Deus não muda o meio, tem coisa errada. O bom é que a gente acerta mais. Ao inovador, ele é um grande comerciante da gente. O cara está lá quase 20 anos, né? E aí a gente conversando outro dia lá em igreja, falou em relação à advocacia. Então, no caso, esse cara ele é todo errado. Ele é todo errado. Tantas pessoas não veem isso na vida dele. Quem está na igreja dele também. Aí a minha pedra. Analisando tudo isso aí. Tu não está falando certo, está falando na palavra. Agora, como trazer isso para cá? Aí é pior, né? Aí é pior. A pessoa está nas costas dele, olha a posição social dele. Mas no outro dia a gente conversando, aí roubaram um carro de dois carros. Mas um deles eu levei para o advogado. O advogado é civis mesmo.
eu sou a Bíblia, eu vou lá, eu ainda vou mentir. Aí o irmão levantou lá e disse, pastor, isso são os recursos. Como ele é acostumado a ter esse recurso, você está falando, volta, ele rolar, vai ganhar mais mal. Entendeu? Aí ele disse, mas se não tiver o recurso, se não tiver assim, então se eu não coisa, vai errar todo mundo. Tanto advogado, que usou esse recurso vigoroso, como no caso ele faz, você vai falar isso aqui. Estou pagando você para resolver o problema. Aí eu tenho que dizer que você. Então é difícil viver, mas não é impossível. E às vezes parece que ele. E como eu encontrei Jesus hoje pessoalmente, eu falava. Tem as palavras da luz, agora, é fácil. Eu digo, Está dentro da igreja também. Não. Não pode deixar de falar, porque sempre vai haver mas eu quero dizer que tenhamos muito cuidado com decisões. Isso é muito sério. Esse eu não sei por que ele ainda está com medo da igreja lá. Não sei por quê. Não sei por quê. Talvez pelo que mas ele se defende. Mas tem que ser o modo dele. Mas o modo da palavra, então, se eu falar não aquela pessoa que nasceu, tem coisa errada. Por isso que a Escritura diz que por vossa causa o nome do Senhor é blasfemado no meio de vós. Então, é como vimos na semana passada. Às vezes, por sermos crentes, a gente pensa que só quem precisa de Cristo é aquele que está lá fora, mas não. Dentro da igreja, irmãos, primeiro, eu preciso, a maior necessidade do homem é de Jesus. E existem muitas pessoas dentro das igrejas que, infelizmente, não nasceram de novo. E suas vidas, elas testificam, melhor dizendo, a respeito delas próprias, que elas não foram salvas e que elas precisam clamar por misericórdia, precisam clamar pela salvação de Deus, para terem as suas vidas ajustadas. Em relação a ele, ou tais pessoas, de forma geral, estarem ainda nas igrejas, se dá muito também pelo fato de que, às vezes, a igreja vê, como você está colocando, o status social da pessoa e não exerce a disciplina que deveria exercer. Então, a pessoa faz o que quer, porque se torna um dono da igreja. Então, mas de forma geral, todos nós precisamos de Jesus. Se nós entendermos que nós precisamos de Cristo, e nós precisamos nos encher de Cristo, da palavra do Senhor, como temos visto, se nós entendermos isso e buscarmos isso para nossas vidas seriam diferentes. Não estaríamos vivendo o que vivemos hoje. De forma geral, a igreja evangélica estaria diferente se entendesse e buscasse a sua necessidade, que é de Jesus. Porque a igreja está desmoralizada, de forma geral, eu falo. Então, precisamos entender que precisamos de Cristo, precisamos de Jesus. E se nunca encontrarmos Cristo nas nossas vidas, perdidos estamos e perdidos seremos, para sempre. Então, aquele que encontra com Cristo, aquele que tem um encontro real com Cristo, ele tem a sua vida mudada. É como o pastor diz, os irmãos, nem que seja um degrau, mas a pessoa sobe. Nem que seja um passo, a pessoa dá para frente.
Agora, estagnar, passar a vida todinha e é aquilo, e nunca passa daquilo, e nunca tem melhoras, nunca se torna um melhor homem, um melhor pai de família, um melhor esposo, um melhor trabalhador lá no seu trabalho, local de trabalho, um melhor vizinho, um melhor irmão aqui, um melhor servo. Sempre aquilo? Tem algo errado, irmão. E qual é o erro? Cristo, irmãos, que aquela pessoa nunca encontrou na vida. Porque a palavra tem sido pregada, tem sido anunciada dia após dia. E onde é que a pessoa está? O pastor Yancy tem usado a expressão, é crente girafa, está na igreja, a cabeça na lua. Gente, e a palavra que tem sido pregada? Ou melhor dizendo, pastor, o senhor faz o que aqui na igreja quando está pregando? É o quê? E o pastor está pregando o quê? É línguas estranhas que ninguém consegue entender? Que ninguém consegue compreender? Porque, pelo que eu sei, que tem ouvido, tem procurado pregar de forma humilde e clara, para que todos entendam. Então é isso, irmãos. A palavra de Deus, ela faz efeito, ela produz efeito, produz vida, produz arrependimento, produz mudança de vida, de hábitos, de costumes nas nossas vidas. É isso que ela faz. Então, Jesus, irmãos, mostra para aquela mulher e mostra para nós, irmãos, que os verdadeiros adoradores são aqueles que adoram o Pai em espírito e em verdade, corações que nasceram, pessoas que nasceram de novo, pessoas sinceras, com sinceridade estão ali diante do Senhor, sem mentira, sem enrolação, que têm compromisso com Deus, que adoram ao Senhor não somente ali na igreja, mas sai, quando termina o culto continua, o culto não termina. Eles saem para praticar, não saem para enrolar, para mentir, para roubar, para tratar mal a esposa, para tratar mal o marido, os filhos. Não, eles saem para praticar aquilo que eles têm ouvido da palavra de Deus. E às vezes nem sei, mas toda a faculdade quer cantar ali, né? Bacana, tá? Museão, né? Claro que é muito bonito, claro que é bom, né? E tem lá. É bom tudo isso, mas isso não é a prova, isso não é testemunho, é a evidência que você realmente se converter, que você realmente a luz. Não é verdadeira. Muitas vezes justamente quando a gente tem a oportunidade de sair. E aí a gente fala, você sair, você buscar a igreja, com a nossa igreja bíblica ali, para realmente ter realmente A mudança de vida, né? não fácil, né? Você está né? Está se construindo por Deus, mas é fácil, é verdade. Né? Chegar aqui, cantar, um pouco e às vezes acontece lá a gente tem que pegar o que existe isso. Não, não fácil. Isso não vai caracterizar, né? Existe. O pastor lá pregou até outro dia, eu lembro até do tema, surpreendidos com o inferno, né? Como vai ter surpresas? Como vai ter surpresas, irmão? Como, infelizmente, muitos crentes serão surpreendidos quando abrirem seus olhos. Quando fecharem aqui e abrirem seus olhos lá. Muitas surpresas.
a gente tem muita facilidade de ver, uma facilidade de estou aqui tratando de liderança de ver algo. Tem uma facilidade muito grande de ver essas coisas. Como o irmão falou, é questão de adorador, entendi o que acontece. Eles estão ali, mais tarde. Quem toca bem, e aí, veja bem. Mas, mesmo assim, há uma importância nisso aí. Mesmo fazendo assim uma coisa, porque na entrada, eu vejo todo o coração da pessoa, né? Então, esse músculo aqui, com Deus, não importa mais. Então, você é uma coisa séria, todos que está pregando, todos que está ministrando, passa por isso. E mesmo assim, a gente vê que não se fala. A vontade nossa é a igreja do também espiritual. Mas não se encontra. Mas isso é o fato de deixar de não pregar? Não, tem que pregar. Tem que pregar. Pregar. Agora, esse ajuda até a forma que ajuda. Eu sei que é muito interessante como nós estamos ministrando aí. Eu ministro, outros ministros, mas não melhor. A palavra que falar tem pessoas cheias, ó. Eu passei 3 meses pregando só uma mensagem. 3 vezes. Tem um grupo de irmão lá que se faz estudia, não. É só isso aí. 23 vezes nós passamos pregando aquela mesma mensagem. Não muda nada, mas não faz nada. Então, vamos ter o final do ano pegando esse mensagem. É difícil, sugestão, porque infelizmente nós não vamos ter uma igualdade espiritual. Sempre viveu mais na frente, mais atrás. E o outro lado não tem nada. Não andaria tanto, mas a vontade e a vontade do espiritual. Então, isso é entender. Eu acho mais difícil do que essa mulher fora daqui dos Estados Unidos. Aqui é muito bom. É só beleza. Vai a coisa. Vamos lá. Olha, que a coisa é. E por isso está acreditável no Jesus Cristo. É o evangelho. Tem culpa disso, não. Está ficando difícil. Às vezes eu chego e vou falar com uma pessoa assim, e diz, pastor, me perdoe, pastor, sou eu, uma melhor pessoa. E aí? Então, isso está tudo normal. É um negócio, na escola, na faculdade. Tem até pessoas que, assim, eu gosto desse jeito, porque ele aí tem palavra, porque ele tem e aí, mas a palavra tem que parar de pegar, não. Mais, tem mais, aí toca as coisas. Porque o dever do pregador é pregar, né? Ele vai pregar. Ele, como diz a Escritura, ele vai. Uns regam, mas o crescimento quem dá é Deus, né? É a vida de Cristo, é Ele quem dá. Então. Tem matéria. E você está aí, o pastor está aqui, o povo está aí, o pastor aqui, também bem. Aí que está. Porque quem prega há uma responsabilidade muito grande. Porque é uma nuvem grande nos olhando, nos observando. Viver aquilo que prega, né? Então, voltando aqui, irmãos, à questão da adoração. A adoração, irmãos, a Deus deve ser com sinceridade, sem mentira. Jesus disse assim que aos fariseus, vocês honram-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. Mas a gente está na igreja, irmãos, muitas vezes adorando ao Senhor. E
Quer dizer o seguinte, irmãos, que as nossas faculdades, quer dizer que os talentos que Deus nos deu, que devem estar dirigidos, irmãos, para o Senhor. Se você sabe cantar, né, Júlia? Cante com alegria, sabe? Com gratidão ao Senhor. Se você serve, como diz a Escritura, sirva ao Senhor na força do seu poder. Então, irmãos, cada um com seus dons, sabe, adorando ao Senhor em verdade, com sinceridade, sem mentira, sem hipocrisia, sem cera. Então, o encontro com Cristo, irmãos, ele gera em nós o desejo de adorarmos ao Senhor verdadeiramente, sabe? Com alegria, de procurar viver a nossa vida, sabe? Segundo aquilo que nós fomos chamados, com sinceridade, exercendo nossos dons onde quer que nós estejamos, com sinceridade, com temor ao Senhor, sabendo que Deus está vendo, sabendo que iremos prestar contas diante do Senhor. Então, primeiro, o encontro com Jesus, ele gera o senso de arrependimento, irmãos, que nossa vida é colocada diante do Senhor, toda a nossa vida está nua diante do Senhor. Gera em nós também o encontro com Cristo, o senso de adoração, uma adoração verdadeira, de adorar o Senhor sem mentira, sem falsidade. Gera em nós também, irmãos, o encontro com Cristo, ele transforma a nossa reputação. Transforma a sua reputação, a minha, a sua, de todos nós. Quem era aquela mulher, irmãos? Aquela mulher era uma mulher que passara por 5 casamentos. Aquela mulher, como nós vimos, ela tinha uma má fama diante da sociedade. 5 casamentos, irmãos, e ainda estava vivendo um relacionamento mentiroso, que nem legítimo era. E no versículo 28, olha o que diz. Quanto a mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será esse porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Versículo 39. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele em virtude do testemunho da mulher que anunciara: ele me disse tudo quanto tenho feito. Meus irmãos, aquela mulher passa na sociedade, de uma adúltera, de uma mulher que estava vivendo em fornicação, que estava se relacionando com um homem que era amante dele, para ser uma missionária, uma evangelizadora. Como essa mulher seria boa aqui, não era, pastor? Para pregarmos a palavra, uma missionária. Veja como Jesus, irmãos, transforma a vida de alguém. Mas antes de adentrarmos na questão da missão, vamos atentar, irmãos, para uma coisa. Verso 28. Quanto à mulher, porque no interim, quando Jesus diz no versículo, a partir do versículo 25, eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu o sou, eu que falo contigo. Olha para aquela mulher agora. Jesus era o quê? Primeiro, um judeu, depois, maior do que Jacó, depois, profeta. Quando Jesus explica a respeito da adoração, ela diz: vejo que o Messias foi prometido, o Cristo. Aí Jesus olha para ela e diz: eu sou, eu que falo contigo. É interessante, irmãos, que agora, olha, nesse ponto, verso 27, chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? Os discípulos chegaram para quê, irmãos? Eles ajudaram? Eles atrapalharam, irmãos, a conversa. É interessante, pastor, nesse ponto, porque existem crentes que gostam de atrapalhar, irmãos, as coisas quando estão dando certo. Às vezes, sem palavra nenhuma. Eles não dizem uma palavra, mas só o gesto que eles fazem, ficaram olhando certamente, irmãos, com a cara torta para Jesus, porque eles eram, como é que chamam?
Preconceituosos, obrigado, Gilda. Preconceituosos, lembre-se, o judeu não se dava com o samaritano. Jesus está quebrando o preconceito, como o pastor Ramos colocou ainda há pouco. E eles olham, irmãos, eles não aceitam aquilo, eles ficam assim, olhando atravessados. E agora, irmãos, chega algo muito importante para nós, olha, preste atenção. Diz a Escritura que quando eles chegaram, a mulher correu. Correu para a cidade. Quanto a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens. Irmãos, aqui é interessante. Porque a mulher, quando eles chegaram, saiu correndo. Ela saiu correndo, irmãos, e deixou algo muito importante para ela. O cântaro. O cântaro dela leva água, pastor, para casa, para saciar sua sede. Meus irmãos, eu quero dizer o seguinte. Talvez, meus irmãos, nós precisamos deixar os nossos cântaros, abrir mão deles, porque tem algo mais importante para nós, que nós somos chamados para fazer. E talvez, irmãos, esses cântaros tenham atrapalhado as nossas vidas, o nosso crescimento, porque nós estamos apegados a eles. Estamos apegados, irmãos, a costumes, a ídolos. Existem muitos crentes, irmãos, que têm aquela audácia de dizer o seguinte: eu sou assim, eu não mudo, só Deus. Meus irmãos, a palavra de Deus, ele muda. O crente, ela vai mudando, ele vai, é como temos usado aquela expressão, Deus vai moldando, vai esculpindo Cristo em você. Então precisamos, irmãos, deixar os nossos cântaros. Ou seja, aquilo que tem trazido satisfação, irmãos, para nós. Muitas vezes nós somos tão felizes, irmãos, veja, nós temos tanto prazer em denunciar o pecado de alguém. Nós temos tanta satisfação, irmãos, de cometer um adultério, de cometer um assassinato, de mentir, de tratar mal o irmão. Precisamos deixar, irmãos, essas coisas, sabe? Deixar o nosso cântaro, aquilo que nós temos carregado, que tem saciado a nossa sede. Precisamos deixá-lo. Talvez, irmãos, essas coisas estejam impedindo as outras pessoas de verem que nós, de fato, nos encontramos com Jesus. Porque nós temos dado mais prazer a essas coisas do que a Cristo. Temos tido mais satisfação por essas coisas, pelos nossos cântaros, do que pela palavra de Deus. Temos valorizado mais, irmãos, determinadas coisas nas nossas vidas, mais determinadas amizades lá do mundo, mais costumes, vícios, irmãos, lá, do que a graça de Deus nas nossas vidas. Essa mulher, irmãos, passou, veja, de má afamada, uma mulher mal vista, malquista na sociedade, para uma missionária. Ela se tornou um testemunho vivo. Aquela mulher, de fato, irmãos, ela podia dizer: eu encontrei a Cristo. Eu encontrei Jesus. Quem tem um encontro, irmãos, com Cristo, tem pressa de falar a respeito de Cristo. Tem até aquela parábola não, aquele relato daquele homem endemoniado que foi liberto por Jesus. E Jesus disse: vai, anuncie a graça de Deus. E ele saiu, irmãos, pregando em toda a Decápolis, né? Um conjunto de cidades, 10 cidades, irmãos, ele saiu pregando em todo canto. Ele disse: deixa eu ir, Senhor. Não, vê não, comigo não, vá lá e pregue aos seus. E ele saiu. Quem tem encontro com Cristo, irmãos, ele não retém, porque aquele que retém, irmãos, talvez ele não tenha tido um encontro com Cristo. Ele fala, ele transmite, ele mostra isso, porque ele vai dividir, irmãos, aqui os seus sentimentos, a sua felicidade, a sua alegria. Então ele transmite. Meus irmãos, quando aquela mulher chegou no poço,
Quem estava com ela? Quando aquela mulher chegou no poço? Hein, Gilda? Quem estava com ela? Ninguém. Ninguém estava com ela. Só o cântaro, não era pastor que ela segurava. Ninguém. Não tinha ninguém, irmãos, com ela. Ela estava só. Mas quando ela saiu do poço, irmãos, que ela deixou o cântaro dela, quem saiu com ela? Quem, Solange? Jesus saiu com ela. Ela saiu cheia de Jesus, irmãos, cheia do Espírito, cheia da graça de Deus. Ela chegou no poço sozinha, irmão, sem Jesus, mas quando saiu do poço, saiu cheia de Cristo. Volta agora para a cidade, irmãos, e encontra aqueles homens que sabiam quem ela era, sabia da sua má reputação, que sabia, irmãos, que ela já havia passado por 5 casamentos. Por que aqueles homens, irmãos, pensem comigo, por que aqueles homens acreditaram naquela mulher? Por que aqueles homens, irmãos, deram crédito que aquela mulher, que o Cristo iria conversar com ela? Com uma mulher daquela reputação. Pensa comigo. Imagine ela chegando, aquela mulher samaritana que passara por 5 casamentos e estava no 6º, e não era nem casamento, e era conhecida da sociedade, e veja aquela mulher agora chegando para aqueles homens e dizendo o seguinte: eu fui lá no poço buscar água e encontrei um homem que conversou comigo e ele era judeu. E eu acho que ele é o Messias. É o Cristo prometido, aquele que Moisés anunciou lá em Deuteronômio capítulo 18, versículo 15. Que vai vir um Messias, um profeta, vai surgir no meio de vós, semelhante a mim, a ele ouvir, que ele irá esclarecer, irá ensinar sobre a Escritura. Veja, quem iria acreditar, irmãos, naquela mulher? Por quê? Opa, veja bem, um homem não conversa com mulher em público. Primeiro. E esse homem é judeu? É muito improvável, porque o judeu não se dá com o samaritano. Veja que tem uma gama de preconceito aí, irmãos, que vive no meio deles. Outra coisa, provavelmente essa história é uma mentira. Um judeu não iria conversar com ela. Terceiro, e eu acho, quando ela disse, aí eu acho que esse judeu é o Messias. Aí é que não ia acreditar mesmo, irmãos. Aí é que é mentira. É mentira. Aí não, aí já é demais. Mentir, determinadas mentiras, até que a pessoa ainda é levada, né, pastor? Mas tem umas que é cabulosa demais. Então, certamente, irmãos, eles iriam pensar de forma nenhuma. Essa mulher, ela foi buscar água e bebeu o quê? Porque só sendo louca, ou estando bêbada, para dizer uma conversa dessa. Então, irmãos, o que é que tinha naquela mulher, irmãos, que fez aqueles homens deixarem suas atividades e corressem até o poço para ver aquele homem e ela testemunhar a respeito dele? O que tinha naquela mulher, irmãos, era a fonte de vida que jorrava para a vida eterna. O que tinha naquela mulher, irmãos, era Jesus. Aqueles homens saem da cidade, irmãos, para ir ao poço ver quem era aquele homem que a mulher anunciara. Porque o que ela dissera, irmãos, tinha poder. O que ela dissera, irmãos, agora tinha autoridade. Sabe por quê? Porque Jesus tratou dos pecados daquela mulher. Jesus tratou da vida daquela mulher. Jesus tratou da reputação daquela mulher. Transformou. Meus irmãos, temos que entender o seguinte. Talvez nós tenhamos, irmãos, uma má reputação. Seja no nosso trabalho, seja na nossa casa, seja na igreja, seja na sociedade como igreja, como crentes. E essa má reputação, meus irmãos, ela irá continuar. Ela irá continuar, irmãos, até o dia, até o momento em que Cristo estiver em nós. Porque quando Cristo estiver em nós, quando Cristo nos encher, essa má reputação, irmão, será tirada. Não importa. Não importa, irmão, se já passamos por 5 casamentos. Não importa, irmão, se já nos envolvemos com coisas estúpidas.
Não importa, irmãos, se as pessoas lá fora não acreditam em nós. No momento em que nós falarmos e evidenciarmos Cristo em nós, a nossa sorte irá mudar. A nossa sorte irá mudar. O que nos falta, irmãos, é Cristo. É sermos cheios de Jesus. É mostrar, evidenciarmos que, de fato, Cristo está em nós. É isso que precisamos para a minha vida, para a sua vida, para a vida da igreja, de forma geral. É Jesus. Essa mulher, irmãos, agora, o que ela fala, irmãos, tem autoridade. O que ela fala, as palavras dela agora, irmãos, é diferenciado. Estão agora temperadas as suas palavras. Estão agora com sabor da graça de Deus. Meus irmãos, somente Jesus, irmãos, pode transformar. Somente Ele, irmãos, pode mudar a nossa vida, pode mudar a nossa sorte. Somente Jesus, irmãos, pode mudar a nossa reputação. Isso se dará, irmãos, quando Cristo for visto em nós. Mas é interessante, irmãos, aqui, que aquela mulher, ela estava na onde? Luana? Onde é que essa mulher estava? No poço, não foi? E ela saiu correndo para onde? Para a cidade, não foi? Onde é a nossa cidade? Onde é a nossa Samaria? Em Petrolândia, Verão? A nossa Samaria, irmãos, começa na nossa casa. A nossa Samaria, irmãos, continua com nossos vizinhos, no nosso ambiente de trabalho. É na cidade, Verônica, nessa cidade. É onde nós estivermos, irmãos, ali estará a nossa Samaria. E você quem é? E você quem é? Hein, Gilda? Nós somos a mulher samaritana. Nós somos a mulher samaritana. E precisamos, irmãos, pregar, e precisamos anunciar. Precisamos, irmãos, mostrar e evidenciar Cristo em nós. Mas será que há indagação? Eu fiz e faço para mim, e faço agora para todos nós. Será que quando nós estivermos na nossa Samaria, as pessoas vão ver Cristo em nós? Será que Cristo vai ser visto, vai ser ouvido pelas nossas palavras? E será visto nas nossas atitudes? O encontro com Cristo, irmãos, ele gera arrependimento. O encontro com Cristo gera o desejo de adorar verdadeiramente e sinceramente. O encontro com Cristo, irmãos, muda a nossa reputação. Muda a nossa sorte. Irmãos, nós não temos desculpa. Nós não temos desculpa para continuar como estamos. Não temos, irmãos. Temos motivo sim, irmãos, para crescermos cada vez mais e progredirmos. E melhorarmos cada vez mais. E nos esforçar cada vez mais. Esforçar, irmãos, mesmo para viver. Temos que fazer, irmãos, eu disse até ao irmão antes, outro dia, temos que fazer como o Daniel, irmãos, ter um propósito de coração, irmãos, de querer viver, de fato, com alegria, sabe? E nos esforçar, nos dedicar. Porque Deus tem nos dado, irmãos, todos os equipamentos, irmãos, que são necessários para uma vida digna, uma vida sincera. Todo ele. Nós não temos, irmãos, do que reclamar e dizer, não porque está faltando isso ou aquilo outro. Não tem, não. Nós não temos. Nós não temos. O que precisamos começar a fazer tenho que começar a largar o meu cântaro. E você tem que começar a largar o seu. E correr e fazer aquilo que fomos chamados para fazer. Em último lugar, irmãos, para terminarmos. Aquele que se encontra, irmãos, com Jesus, ele nunca continua, irmãos, como está, né? Ele nunca continua, irmãos, na má fama. A sua má fama é curada. Jesus cura, irmãos, a má fama. Cura o nosso testemunho, o mau testemunho que nós temos tido. Isso é curado.
Então, um encontro com Jesus, irmãos, também gera em nós, irmãos, o senso da salvação. Veja agora o versículo, para terminar, o versículo 40, diz o seguinte: vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com ele, e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele, por causa da sua palavra, e diziam à mulher: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Veja, irmãos, como quando Jesus chegou no poço, quem era Jesus? Um judeu. Depois. Bora? Depois. Maior do que Jacó. Depois. Messias, né, o Cristo prometido. E agora, Salvador, irmãos. Não é maravilhoso, irmãos, o senso da salvação, quando nós temos, irmãos, quando nós recebemos isso da parte de Deus. Não é mais pelo que tu disseste, mas nós cremos que Ele é o Messias, porque nós temos ouvido, nós temos recebido, nós temos sentido. Como é bom, irmãos, isso. Porque o Espírito testifica com o nosso Espírito de que somos filhos de Deus. Como é prazeroso, irmãos, ter alegria, irmãos, de que nós somos salvos, de que nós somos libertos e transformados para uma vida agora com Cristo. E esses homens, irmãos, eles mostram isso, eles demonstram isso. Nós mesmos vimos, nós mesmos ouvimos e temos visto isso, temos a convicção. Aqueles homens tiveram as suas vidas mudadas. Meus irmãos, Jesus pegou aquela mulher de má reputação e transformou ela em uma missionária. Uma mulher de má fama, uma mulher mal vista na sociedade e transformou ela, irmãos. Jesus veio e salvou aquela mulher. Transformou a vida daquela mulher e transformou ela, irmãos, em uma missionária. Uma mulher que se tornou uma testemunha viva da graça de Deus. Uma fonte que jorra a água da vida. Como isso é maravilhoso, irmãos. Como salvos em Cristo, irmãos. Como salvos em Cristo. Temos que ter a alegria, irmãos, e o compromisso de dar dessa água àqueles que estão à nossa volta. De levar as boas novas, irmãos, para aqueles que estão à nossa volta. Não, fique à vontade. Eu sei que quando as igrejas hoje porque o povo como amando aí, essa logo da criança. E outro, esse povo que eu não sei se é diferente, mas geralmente, grupos denominados evangelistas, vai fazer essa vai ter. Isso eu vejo, claro, eu vejo isso. Às vezes a gente tem reunião com esse pessoal, e pela graça de Deus a gente tem quebrado um jeito. Eu não sei, vai, tem 2, 3 pastores, não sei quem, e a conversa que rola é sobre o interesse deles. E ter quebrado um gelo assim, eu sei que o cara assim, extrovertido, né? Tem dificuldade. Quando tivemos a reunião agora, tinha 13 pastores, então o assunto foi só político. Político. Né? Queria a palavra eu queria dar uma palavra fora, pastor. Falou, é porque ele vai fazer isso, vai fazer isso. Então, e as próprias vai ter para eu que observo talvez nada sobre Deus aqui,
Bíblia, que a língua, embora tenha muito bom da errado, o violão da linha do povo, e ele está aí lá. Eu acho que ele aqui, mas ele nunca foi. O que ele viu aqui, ele foi tão abençoado. E a mensagem que ele ouviu do americano estava pregando aqui foi sobre Zaqueu. Ele ficou tão aperreado ali que eu e o pai de Odilda, eles correram, aí ficou ali, ele saía, não, se foi na porta, aí ele chegou e falou com o pai dele, tá bom, mas estou interessado nesse assunto. Eu saí, ele vai levantando do lado. Eu fiquei tirando segura aí, talvez seja a última vez que vai entrar aqui. Seria uma oportunidade de você conhecer. Quantas pessoas estão aí para falar com outras pessoas perfeitas? Talvez como conhecido também. Tanta igreja, tem tanta gente, tanta gente. E quem fala? Qual o problema aí? O INDA acabou? Será que ele acabou o INDA? Agora a gente vai ficar só dentro de quatro paredes e não. Todos precisam, né, de ouvir o Evangelho. É como a gente viu. Como a gente viu, né? Essa mulher, quem era essa mulher? Uma samaritana. Uma mulher pobre, uma mulher de má reputação. Mas no capítulo 3, tem um Nicodemos. Tem um homem rico, tem um homem prestigiado, um homem de boa reputação, um líder, um homem rico de dinheiro. E como essa mulher, ele também precisava ouvir o Evangelho e nascer de novo. Então, mas a questão das conversações, eu acho muito interessante, porque as conversações, sabe, nossa, muitas vezes está num ambiente e fala de política, fala de futebol, de filme, essas coisas todas, aquela coisa do cotidiano, do dia a dia que nós fazemos lá fora, é uma coisa muito interessante para nós crentes, porque tais hábitos de conversações, elas começam cá na igreja mesmo. Como o pastor conversou até comigo algumas semanas atrás, que às vezes nós precisamos começar a mudar determinados hábitos em nós. Termina o culto, nós vamos ali agora, estamos aqui aí vamos falar de política, vamos falar de acidente de fulano de tal, isso, aquilo, outro. A gente tem tantos assuntos, irmãos, para tratar. A gente teve um estudo de manhã, a gente tem um culto à noite, a pregação, que podemos falar, que podemos chegar para o outro e conversar como é que está a tua vida. Entendeu? O que é que tu está precisando? Eu estou aqui à disposição. Mas isso que nós fazemos lá fora, muitas vezes é reflexo daquilo que nós fazemos dentro mesmo. Tipo, não, só o que importa é somente aqui, na hora esse momento agora, pronto, depois não importa mais não. Depois eu estou livre. Depois eu estou livre para falar e para fazer o que eu quero. Não é assim. Então, temos visto que, irmãos, que todos precisamos de Jesus. É o pobre ali, que está ali, perambulando pela rua, ou só o meio do cachorrinho? Só o meio, mas também o prefeito da cidade, o empresário da cidade, todos precisam de Cristo. E quando tivermos a oportunidade, nós precisamos aproveitá-las, as oportunidades, para falar de Cristo. Diga só, Luiz. Pronto, é essa a questão, porque Apesar de não pegar olha aí, e a vergonha pode colocar isso, e uma timidez a gente falar. Não, nós não teve, mas a cada dia a gente vai melhorar. É uma mais difícil você mostrar realmente em casa. Não é nem no trabalho, não é nem na escola, não é nem na academia, não é nem na rua, é dentro. Pronto. Por isso Acho que tem, né? A palavra
Por, por isso que eu já incentivo a igreja, os irmãos, a não perderem a escola bíblica, porque o pastor tem pregado sobre Tito, e lá em Tito fala sobre os deveres, fala sobre a vida, como deve ser do homem, do mais velho, da mulher, dos jovens, do empresário, daquele que o comerciante, de nós como os servos, de todos nós, da dona de casa, sabe, de todos nós. Então aprendemos, porque começa tudo isso fazendo o quê, irmãos? Largando nosso cântaro, sabe? Porque e se enchendo de Cristo, para que quando nós falarmos diferente. As pessoas verem Cristo e não olharem para nós e lembrar da nossa má reputação, daquilo que nós fizemos lá atrás, mas mostrar agora Cristo em nós, certo? Eu concluo dizendo o seguinte, irmãos. Todos nós precisamos, irmãos, de Jesus. Todos nós precisamos, irmãos, nos encontrar com Cristo. Todos nós precisamos, irmãos, deixar nosso cântaro. Não só as pessoas lá de fora, irmãos, precisam de Jesus. Nós também precisamos, irmãos, precisamos ser cheios de Cristo. Não pensemos, ou não procuremos, irmãos, melhor dizendo, ter uma vida mentirosa, mas de sinceridade, de verdade. Aquelas palavras que Jesus pronunciou, irmãos, para aquele escriba, e perguntou a Jesus sobre qual era o principal mandamento, o maior dos mandamentos, e Jesus respondeu, e ele disseste bem. Jesus disse para ele, sabe o quê? Os irmãos lembram? Não está longe, veja que não está longe do reino de Deus. Não está longe, mas não quer dizer que ele estava dentro. Meus irmãos, Jó disse o seguinte: antes te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Meus irmãos, a principal busca das nossas vidas é por Cristo, é por nos encher de Cristo, é saciar a nossa sede, a nossa fome de Cristo, de Deus. Já diz a Escritura, irmãos, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Diz ainda, irmãos, que aquele que conhece ao seu Deus se torna forte e ativo. Forte e ativo. Ou seja, quem conhece a Deus, irmãos, se torna uma pessoa robusta, praticante da palavra e trabalhadora, e não preguiçosa. Ativa. Ela age. A minha oração, irmãos, a minha petição é que Deus inflame, irmãos, o coração do seu povo aqui. Que Deus inflame, irmãos, o nosso coração. Que Ele toque fogo, irmãos, no nosso coração de tal maneira, irmãos, que nós possamos sair, irmãos, nos levantar e pregar, irmãos, a palavra de Deus. Começando a vivê-la, irmãos. Irmãos, isso é tão importante para nós, começar a viver a Escritura. Deixar, irmãos, os nossos apegos terrenos e nos voltar para Deus. Largarmos o nosso cântaro e nos voltar para o Senhor, para testemunhar. Que Deus torne, irmãos, essa igreja uma igreja missionária. Que essa igreja, irmãos, seja uma igreja evangelizadora, para ser uma igreja portadora, irmãos, das boas novas de salvação. Precisamos que o Senhor, irmãos, nos levante. Que o Senhor, irmãos, Ele seja conhecido em nós. Que Ele seja conhecido em nós e através de nós, irmãos, das nossas atitudes, das nossas palavras, das nossas ações, para a glória do Seu nome. Em nome de Jesus. Amém.